Fala pessoal do Cardio.Nurse, beleza com vocês? Bem, vamos falar hoje sobre como fazer, como realizar um eletrocardiograma padrão de 12 derivações. Pô, Deilson, você vai ensinar como fazer um eletrocardiograma? É tão fácil, mas é fácil e talvez por ser tão fácil e as pessoas não darem tanta atenção à aquisição do exame que acontecem tantos erros e a gente vai ver aí, baseado em evidências, que a realização está associada a muitos erros de posicionamento de eletrodos e também a gente vai falar sobre assuntos na realização do eletrocardiograma que talvez você nunca tenha visto. Então, primeiro vamos observar aí essa imagem e ver que a técnica está aqui realizando o eletrocardiograma por meio de eletrodos autoadesivos. E quando ela coloca esses eletrodos, sejam esses eletrodos autoadesivos ou aquelas ventosas, você está captando a atividade elétrica cardíaca que é transmitida para os tecidos e são presentes aqui na superfície da pele. Então, esses eletrodos de superfície, eles captam a atividade elétrica cardíaca e registra essa atividade por meio de um gráfico, que é propriamente o eletrocardiograma. E as indicações principais é a presença de dor torácica, para avaliar então a alterações isquêmicas, palpitações e taquicardia, para avaliar arritmias, e check-up geral, visto que alterações cardíacas de vários motivos, sejam elas estruturais, isquêmicas ou de condução, podem acontecer silenciosamente ou com poucos sintomas, oligossintomáticas, e por meio do eletrocardiograma podem aparecer ali e o médico vai dar prosseguimento à investigação dessas alterações. Então, aí mostrando para vocês um eletrocardiograma normal de 12 derivações. A gente vai observar que quando a gente faz o exame, a gente não tem 12 cabos, a gente usa 10 cabos, mas por meio desses 10 cabos a gente obtém 12 derivações. Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece mais à frente. Então observem que aqui à nossa esquerda a gente tem 6 derivações, que é D1, D2, D3 e AVR, AVL e AVF. E do lado direito a gente tem as derivações precordiais. As derivações precordiais V1 até V6. E aqui só para vocês terem uma ideia desse eletrocardiograma normal, e a gente vai ver exatamente como que são formadas essas derivações. Antes de realizar o exame, é necessário realizar a identificação do cliente. Então, como meta de segurança do paciente, a identificação do paciente está em primeiro lugar. Então, não há como a gente não realizar essa, essa identificação de forma correta, e a gente sabe que os danos são muito grandes quando ocorre a confusão entre um exame atribuído a um outro paciente e os danos podem ser bastante graves. Então, primeira coisa, identificar o cliente, tanto na realização quanto na interpretação desse exame. Depois, a gente precisa explicar o procedimento ao paciente, fazer um breve resumo de como que é realizado o exame. Além disso, sempre deixar o paciente de forma confortável e priorizando a privacidade, visto que é necessário tirar a blusa, ou às vezes
às vezes pode ser necessário tirar o sutiã, então sempre prezar pela privacidade do paciente e caso o paciente também se sinta mais confortável com um acompanhante, é totalmente possível fazer o exame com acompanhante, não há por que negar esse direito. E depois, quando você vai aplicar os eletrodos, é interessante que você realize a limpeza com água e sabão, porque quando você usa álcool, o álcool resseca a pele. Então, você não faz a limpeza adequada. A intenção é que você retire sujidades e a oleosidade, visto que a oleosidade impede a transmissão do sinal elétrico. E quando você retira essa oleosidade com água e sabão, fica mais fácil. Então, você diminui as interferências. E às vezes pode ser necessário a esfoliação com gases secas, é, realizar a esfoliação da pele para que o eletrodo fique mais adesivo, fique mais aderido e esse estímulo elétrico passe com mais facilidade da pele para o eletrodo. Além disso, fazendo um adendo aqui, pacientes que têm muitos pelos na região também é necessário fazer a tricotomia, porque do contrário o eletrodo não vai ficar bem aderido na pele. E aqui os tipos de eletrodos que a gente tem, o mais utilizado atualmente é o eletrodo autoadesivo e ele é mais recomendado, visto que ele é descartável e o uso de ventosas e pasoclips está associado à contaminação e infecção. Então, é uma forma de mitigar aí a contaminação cruzada dos pacientes. E não importa se você está usando eletrodo autoadesivo, pás ou ventosas, o posicionamento desses dispositivos serão no mesmo local. Aqui os cabos e os eletrodos, mostrando aqui esse cabo, ele tem um pino aqui que ele é conectado, deixa eu voltar aqui e ele é conectado nesse dispositivo aqui, nas ventosas e nas pás. E é por isso que ele tem esse desenho. E normalmente esses cabos são seriais, mas existem outros. E aqui são clips que servem para serem adaptados diretamente nos eletrodos autoadesivos, mas que também podem ser adaptados nas pás e nos clips. E esses aqui podem ser usados tanto para eletrodo autoadesivo quanto para as pás e clips. Esse aqui não dá para ser usado nos eletrodos autoadesivos. Ele vem com esse desenho mostrando as cores padronizadas desse fabricante e o local onde você deve aplicar o eletrodo. Isso é importante porque se você tiver dúvida durante o procedimento, olhe aqui, não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer o exame errado, tá? Não há problema nenhum de você tirar dúvida aqui. Eu mesmo fiz muitas vezes isso quando eu estava aprendendo a fazer o exame e não há problema nenhum. E para voltar ao assunto da contaminação, esse estudo aqui de 2013 e tem vários outros estudos, principalmente com cabos de monitor, mas também esses estudos, alguns incluem cabos de eletrocardiograma, e daí você consegue extrapolar o dado, né? Mas que esses cabos são contaminados. E aqui, olha só, foi feito esse estudo com quase 450 cabos, porque juntou 48 cabos de monitor e 43 cabos de ECG, aquele que a gente faz de 12 derivações. E nesse estudo mostrou que 96% desses cabos
tinha coagulase, Staphylococcus coagulase negativa. E olha só, o que deixa a gente bastante preocupado é o número de cabos que não tinha contaminação, que não cresceu nada, nem bactéria, e nem fungo. Foram somente dois, ou seja, 0,4% da amostra. Então, mostrando aí a necessidade de um cuidado maior com esses dispositivos, e talvez uma forma de repensar a maneira que a gente utiliza nossos cabos, porque esses cabos foram reprocessados manualmente, ou seja, foram limpos, e esse estudo ele faz uma breve descrição de como que eram realizados, e eles eram limpos com a solução bactericida, e ainda assim houve crescimento de patógenos, de micro-organismos. E nos Estados Unidos e em alguns outros centros, eles utilizam já o cabo descartável, né, de uso único, mas na maioria no Brasil, então, nunca vi ser utilizado o cabo descartável. Aqui mostrando esse estudo, na verdade, ele fez a comparação dos cabos descartáveis de monitor e o uso de cabo descartável versus o reutilizado, o que a gente utiliza normalmente. E isso para pacientes com revascularização do miocárdio, em que o cabo eletrodo ficava em contato direto com a ferida operatória external. Então, houve aqui um aumento substancial, na verdade, uma diferença substancial de infecção nos pacientes que usavam o cabo reutilizado e o que usavam o cabo somente uma vez, o cabo descartável, tiveram uma menor taxa de infecção, e você vê que essa curva vai abrindo ao longo do tempo, mostrando que talvez se fizesse esse estudo com mais tempo, houvesse uma diferença ainda maior, aí mostrando que os cabos de uso único são preferíveis. E a gente pode discutir mais isso depois, quando a gente falar sobre monitorização eletrocardiográfica, né? Mas é sempre importante mostrar, sobretudo no contexto intra-hospitalar, o eletrocardiograma é um exame muito realizado, e a contaminação cruzada um problema que nós temos aí, e um problema invisível, né, que a gente não consegue ver as bactérias que estão ali no aparelho. Então, esse aqui é um aparelho muito utilizado no Brasil, é um aparelho da Dixtal. Dixtal me patrocina. E esse aparelho, existe, não, óbvio, né, existem outros, esse aqui é bastante utilizado, e ele é composto por um cabo de força, o botão liga-desliga, a bateria interna, tem uma entrada serial para os cabos, né, de ECG, são os 10 cabos, e as teclas de ajustes, que são essas aqui. Aqui ele tem um suporte em que é acoplado uma caneta, que é muito simples, você só remove esse suporte, aperta, pressiona a caneta, e ela vai adaptar, e depois você coloca aí bem simples. E com essa caneta vai escrever o traçado, enquanto o papel corre aqui, né, aqui embaixo. Tem umas roldanas aqui, e o papel vai correr aqui embaixo enquanto a caneta vai escrevendo, tipo Chico Xavier. Então, é muito simples esse aparelho. Existem outros também que o funcionamento é muito simples, então você precisa conhecer o aparelho que tem na sua unidade, mas o modo de aquisição e a posição dos eletrodos são sempre iguais, tá? Para o eletrocardiograma de 12 derivações. Aqui mostrando os ajustes que a gente vai fazer no eletrocardiograma. Esse aqui é a base de um eletrocardiograma
antigo de um aparelho, mas que isso aqui você vai usar em todos. Então, aqui ele mostra três ajustes que você iria fazer aí durante o seu exame. Para fazer o padrão de duas derivações, você usa o modo automático. Por quê? No modo automático, ele vai fazer o eletrocardiograma padrão, certo? Vai pegar D1, D2, D3, AVL, AVR, AVF e de V1 a V6 normalmente. Se você colocar manual, aqui selecionar manual no aparelho, ele vai fazer uma derivação de cada vez. E aí você seleciona aqui onde vai começar. Por exemplo, D1, D1, aí ele vai começar a fazer D1, aí você aperta o Start do aparelho, ele vai para o D2, aí você aperta o Start, vai para o D3 e assim por diante. E aqui o ritmo, ele vai fazer um eletrocardiograma somente de uma derivação. E aí você seleciona a derivação aqui, seleciona ritmo aqui faz o eletrocardiograma. Às vezes, para detectar uma arritmia, para pegar um tempo maior de eletrocardiograma, é usada essa função, normalmente o D2, que a gente chama de D2 longo, mas essa D2 longo você pode fazer qualquer um outro, você pode fazer V2 longo, qualquer derivação você pode fazer longa, só colocar aqui em ritmo e selecionar a derivação que você quer observar. Aqui em velocidade do papel, ele está em milímetros por segundo. Por padrão, essa velocidade é em 25 milímetros por segundo. Então, observe se a calibração do seu aparelho, os aparelhos vêm calibrados para correr o papel a 25 milímetros por segundo. Caso não esteja, você vai ter uma alteração bastante importante no aparelho e isso faz com que a leitura possa estar errado. Se você altera a velocidade do papel, você vai aumentar ou diminuir o tempo das ondas do eletrocardiograma. E aí você pode diagnosticar bloqueios de ramo onde não existia, sobrecargas atriais onde não existia, ou se tiver mais rápido ou mais lento, você pode camuflar essas alterações. Um QRS que deveria ser largo vai aparecer estreito no eletrocardiograma. Então, sempre a 25 milímetros por segundo. Isso é padrão, tá? E quando você vai ler, quando você vai interpretar o eletro, você também precisa observar. A primeira coisa que você olha, além da identificação do paciente, é a padronização do exame, porque quando você tem o dever de treinar a sua equipe, não é uma atividade específica do enfermeiro, não é privativa, mas você precisa treinar a sua equipe, porque imagina você pegar um eletrocardiograma e ele está errado, e aí você vai acabar tomando condutas erradas por causa de uma calibração simples. Em relação à amplitude, é importante que você deixe o ganho em N, que por padrão o aparelho vai ficar em 10 milímetros por milivolt. Isso significa que a onda de marcação ela vai ficar no modelo padrão que é recomendado pela American Heart Association. E aqui tem outras configurações que você pode adicionar. 2N, quando a onda está muito pequena no eletrocardiograma e você quer ver ela melhor, o aparelho vai dobrar o tamanho, o ganho dessa onda. Da mesma forma, ele pode diminuir. Aqui ele vai dobrar e aqui ele vai dividir por 2 e aqui dividir por 4, quando eu tenho ondas muito grandes. Aqui, no caso, às vezes, tem paciente que tem uma sobrecarga muito importante e as ondas ultrapassam o papel do eletrocardiograma e aí
pode ser necessário fazer essa configuração para você medir o tamanho das ondas, e aí sim você precisa fazer o cálculo, no caso multiplicando por 4, porque ele vai fazer o registro dividindo por 4 aqui. Mas o normal é que a gente faça em N, tá? E ele vai deixar essa configuração. Em relação ao filtro, ele vai fazer a filtragem do, dos sinais elétricos que são captados, né, na pele. Então aqui ele limita a captação de sinais de uma frequência específica. A recomendação da American Heart Association, assim como da Sociedade Europeia de Eletrocardiograma, é que para adultos seja ele capte uma frequência menor que 150 Hz. E aí esse filtro ele vai ficar em uma frequência de 0,67 até 150 Hz no modo padronizado. E caso eu coloque algum ajuste, por exemplo, a máxima supressão de ruídos, ele vai pegar uma frequência de 0,05 até 150 Hz. E isso, para que serve esse filtro? Ele vai captar uma faixa exclusiva, que é mais apropriada para atividade cardíaca. No caso, ele vai suprimir atividade elétrica muscular e até interferência de outras fontes. E quando você faz com a supressão máxima, você pode aumentar a distorção, mas aí você diminui as interferências. Aí você precisa avaliar o que você precisa mais. No caso, um paciente que está com algum tremor, você percebe ali que tem muita interferência no eletrocardiograma, é recomendado que você use a supressão máxima de ruídos para que você não tenha essas interferências. Mas o padrão é de 0,67 até 150 Hz.